Hey guys, I'm back, estou de volta e agora com a nossa aula 26.2 de Review and Exercise sobre o assunto da Third Conditional. So, let's begin. Olha aí a aula 26.2 e a gente viu sobre o assunto da Third Conditional e o título da aula foi What would you have done differently? O que você teria feito de diferente aí? Nós falamos sobre regrets, né? Sobre arrependimentos. E a third conditional, ela fala sobre uma condição não realizada no passado, sempre no passado. Possibilidades irreais, situações imaginárias no passado. E aí você precisa fazer dessa seguinte forma, você precisa do if, que é a sua condição. Aí a frase que é a condição, ela vem com, além do if, seu sujeito, que aqui não está escrito, mas é implícito. E aí você precisa do passado perfeito, vem do had sempre. Had, ele sempre vem é fixo, aqui tem uma negação nesse exemplo. E aí depois você precisa do seu would have, mas antes dele vai vir um sujeito, aqui também fica implícito. Would have sempre vem, ele é fixo. Claro que aqui no exemplo está uma negação, eu preciso colocar o not quando for negação. E aí, obviamente, depois o seu verbo no particípio passado, obviamente é mal de dizer. O verbo conjugado no particípio passado. Aqui como exemplo eu tenho If I hadn't said that, se eu não tivesse dito aquilo, he wouldn't have been, ele não teria ficado, he wouldn't have been, ele não teria ficado so angry, tão bravo. Ok? E a gente também viu que podemos usar o should have, com a ideia de deveria, para aconselhamento, recomendação. E tem um exemplo aqui. You should have left earlier, then you wouldn't have missed the class. Ou seja, vou até ler melhor. You shouldn't have left earlier, then you wouldn't have missed the class. Ou seja, você deveria ter saído mais cedo, assim não teria perdido a aula. Então, deveria ter é o meu should have. E para falar sobre possibilidade, a gente vai falar sobre o might ou could. Aí vai ficar might have ou could have, certo? Ou seja, he could have ou he might have. Os dois significam a mesma coisa, é uma questão de preferência, tá? Passed the exam if he had studied harder. E aí aqui eu tenho o resultado primeiro, por isso que não tem nenhuma vírgula separando a oração do resultado com a condição, que começa aqui a condição com if. Ele poderia ter passado na prova se tivesse estudado mais, beleza? E aí a gente também viu as confusing words, que foram as palavras college, faculdade ou universidade, a palavra university, que também significa universidade, mas aqui não seria mais ideal a gente só traduzir para universidade do que faculdade. Há uma pequena diferença de faculdade para universidade. A universidade engloba mais cursos do que uma faculdade, é um lugar maior também. Então, they want their kids to go to college. Eles queriam que os filhos deles fossem para a escola. We attend the College of Language and Arts at Uni University. Então, nós frequentamos a Faculdade de Línguas e Artes na Universidade Unir. E school, que significa escola, correto? Escola. E aí tem aqui uma frasezinha, which school do you go to? Qual escola você vai? Para qual escola você vai? Which school do you go to? Para qual escola? Which school? Para qual escola do you go to? Você vai, ok? Então, essas foram as nossas também confusing words. E aí chegou o momento dela, o momento da atividade de sala. Tá bem fácil aí, eu espero que vocês consigam fazer. E be right back. Já volto. I'm back, estou de volta e agora sim para corrigir. Let's correct the exercise. So, para a tela. Atividade de sala, hora de tirar nossas questions, nossas dúvidas. E aí eu tenho esse texto que diz assim: Learning from your regrets, aprendendo com os seus arrependimentos. Aí esse texto, ele traz uma situação aqui de um cara chamado Rick. Aí aqui uma segunda parte sobre o texto e temos a questão número 1, que é de interpretação. Sobre o texto é correto afirmar que, letra A, Rick se tornou um músico muito famoso. B, Rick se arrepende de não ter se tornado músico. C,
O pai de Rick queria que ele entrasse para o ramo musical da família? Ou letra D, Rick não se arrepende de ter escolhido a carreira musical? E por último, Rick quer abandonar a carreira musical e entrar para os negócios do seu pai. Vamos ver o que o texto fala? Então, learning from your regrets, aprendendo pelos seus arrependimentos. E aí, vamos começar a ler o texto? Vamos lá? Olha lá. Rick regrets taking the easy way out. O Rick se arrepende de ter seguido o caminho mais fácil. I entered my dad's business right after college. Eu entrei para os negócios do meu pai logo depois da faculdade. Financeiramente, I've got no complaints. Eu não tenho nenhuma reclamação financeiramente. But I have a hard time shaking off the feeling that I would have become a musician if only I had had the courage to go out on my own back then. Aí eu li uma parte bem grande, né? Então ele fala assim, but I have a hard time shaking off. Mas eu tenho dificuldade de sacudir, de tirar isso pode ser também da minha mente, o sentimento, the feeling that I would have become, que eu poderia ter me tornado um músico se eu tivesse tido a coragem para seguir os meus próprios passos lá atrás, back then. Regrets, arrependimentos como esses, like this, can become a constant reminder of what could have been. Então, arrependimentos como esses podem ser um constante lembrete do que poderia ter sido, do que could have been, poderia ter sido, alright? Aí aqui temos a continuação do texto, que diz o seguinte: use regrets to learn more about what is important to you. Então, use arrependimentos para aprender mais sobre o que é importante para você. Aí agora alguém falando sobre o Rick, né? Então não é mais o Rick falando, agora é alguém falando sobre ele. Rick imagines that he might have become. Então Rick imagina que ele poderia, might usa possibilidade, might have possibilidade, poderia ter se tornado um músico, a musician, if he hadn't gone into his dad's business. Se ele não tivesse entrado para os negócios do pai dele. Mas he conventionally ignores how music might play a role in his life now. Mas ele gente, não está vindo a palavra. Ele me sumiu essa palavra em português. Na verdade, ela é muito parecida, mas eu tô com dificuldade aqui de achar ela na minha cabeça. Agora sim, convenientemente, meu Deus, e é bem parecido. O final que estava difícil para mim, convenientemente ignora como a música poderia ter tido um papel importante na vida dele agora. Pode ter um papel importante na vida dele agora. Too often, people assume that it's too late in life to make any changes. Então, frequentemente as pessoas elas imaginam que está muito tarde para fazer mudanças na vida. Mudanças na vida. Not true, não é verdade. Unless you get interested in the position that. A menos que você se prenda na posição que it should have been a certain way, then there's nothing you can do about it now. A não ser que você prenda na posição que o quê? It should have been, deveria ter sido, de uma certa forma. Então, não tem nada que você possa mudar a respeito disso. Agora, many people regret decisions. Muitas pessoas, elas se arrependem de decisões. They've, que é a mesma coisa que they've made or opportunities they've lost. Ou seja, decisões que elas fizeram
que elas têm feito, oportunidades que elas perderam, que elas têm perdido. But only a few make those woulda, coulda, shouldas. Ou seja, mas só alguns fazem essa questão de woulda, coulda, shouldas, que na verdade isso aí é uma expressão que vem dos verbos would, could e should. E aí a gente fala desse jeito, ou seja, para imaginar como poderia ou deveria ter sido algo. Work for them, ou seja, a gente tem esses pensamentos. Tem muitas pessoas que têm esses pensamentos, outras não. Aqui no texto está falando que essas pessoas, elas convenientemente, que é essa palavra que eu não consegui lembrar lá, convenientemente elas, como eu posso dizer, elas, não é nessa parte aqui, mas eu vou usar essa palavra, que muitas pessoas não gostam nem de pensar em como poderia ter sido, porque o arrependimento vem muito maior, então é melhor nem pensar a respeito. E aí, ó, you can be one of these people. Você pode ser uma dessas pessoas que sim, que pensam como poderia ou deveria ter sido uma situação que você não seguiu lá no passado e até gostaria de seguir, como na história aqui do Rick, que ele queria ser músico, mas ele escolheu o caminho mais fácil, né? Então, de acordo com a leitura do texto, então a única alternativa correta é justamente a letra A. Opa, letra A não, desculpa. A letra B, eu li errado, letra B. Rick se arrepende de não ter se tornado músico. Ele se arrepende. Ele não se tornou um músico famoso. O pai de Rick queria que ele entrasse para o ramo musical da família. Em um momento foi mencionado isso. Rick se arrepende de ter escolhido a carreira musical. Ele nem escolheu a carreira musical. Rick quer abandonar a carreira musical e entrar para os negócios do seu pai. Ele não diz que quer abandonar a carreira, aliás, não quer abandonar a carreira musical, porque nem carreira musical ele tem. Ele queria ter tido, mas seguiu o caminho mais fácil e foi para os negócios do pai, então não se tornou músico. Questão 2. Leia os fragmentos abaixo e escolha a opção correta para cada questão. Então, o que você tem aqui? Você tem aqui a situação 1, a situação 2 e a situação de número 3. Tudo bem? E aí, o que você vai fazer com essas situações? Vai responder essas perguntas aqui. As formas could have been do fragmento 1 e might have been do fragmento 2 expressam. E aí, você tem que lembrar da questão do could e a questão do might lá. Então, assim, esses dois, eles expressam a mesma situação. Vocês lembram? É crítica ou é possibilidade? No caso passado, nós estamos falando de coisas do passado. Vamos ver número 1 e número 2? Que ele só pede para a gente ver 1 e a 2 aqui. Regrets like this can become a constant reminder of what could have been. Então, arrependimentos como esse podem ser um constante lembrete de como poderia ter sido. E na 2, it should have been a certain way, then there is nothing you can do about it now. Então, deveria ser, deveria ter sido, de certa forma, então, não há nada que você possa fazer sobre isso. E aí, as formas could have been, do fragmento 1, e esse might have, o que vai dizer aí, do fragmento 3, desculpa, eu estava lendo 2, é o fragmento número 3, certo? O fragmento 3 que você vai fazer, sorry, eu estou atrapalhada hoje, marca normal, na 3 aqui, que é aí que tem o might have, porque eu estava lendo que tem o should, nada a ver com o que a gente tá pedindo na número 1. E aí eu venho aqui e faço a comparação, mas eu acho que se vocês lembram lá, eu disse que o could e o might, eles têm a mesma ideia, a ideia de poderia e a ideia de que fala de quê? De possibilidade. Então, a letra B é possibilidade passada. Eu nem precisaria ler a número 3, por quê? Porque could e might fala da mesma situação. Rick imagines that he might have become a musician. Rick imagina que ele poderia ter se tornado um músico. Então, 1 e a 3 falam de possibilidades. 1 e 3, tá? A 2 a gente ainda não falou. A 2, inclusive, é para vir para cá. A forma should have been do fragmento 2 expressa o quê? Já deu possibilidade no passado, então aqui vai só sobre a crítica, até porque o should tem essa tradução de deveria, e aí aqui a gente estudou
que o should, ele fala sobre crítica, não só crítica que a gente faz pra gente, como os outros fazem também. Então, críticas da nossa parte, da parte dos outros também. Certo? Como, por exemplo, estou muito crítica agora porque eu não vi que eu errei aqui com vocês, da 1 e da 3, mas deu para entender, certo? Então, vamos... Opa, passei aqui a resposta é possibilidade, porque fala de could, de might, e nem precisava você ler o texto, na verdade, aqueles fragmentos do texto, porque esses fragmentos eu já traduzi. Então, era você lembrar que could, might fala de possibilidade, na third conditional, e o should fala de crítica. E na 3, você vai reescrever as frases abaixo usando a third conditional, a terceira condicional. E para fazer isso aí, você vai ter que ler aqui, ter feito isso, ó, Rick took the easy way out. O Rick escolheu o caminho mais fácil. So he didn't become a musician. Então, ele não se tornou um músico. Então, eu quero falar aqui, se ele não tivesse achado o caminho mais fácil, ele teria se tornado um músico. Então, a ideia seria isso. Você imagina dessa forma, coloca assim em português e passa para inglês. Então, fica como if Rick... Se o Rick... Esse Rick tá muito feio, né? If Rick... Se o Rick hadn't... Aí aqui eu já vou colocar na negação. A minha primeira frase aqui do Rick, eu vou colocar na negação. Por quê? Porque aqui diz que ele tomou o caminho mais fácil. Quero dizer que se ele não tivesse tomado o caminho mais fácil. Então, if Rick hadn't taken, aí o meu verbo take, na verdade que está aqui took, no passado, vem para cá no participio passado, ficando taken, tá? If Rick hadn't taken the easy, caminho mais fácil, the easy way out, aí eu venho o quê? Venho aqui, coloco minha vírgula, porque a minha condição veio primeiro, aí eu venho com o meu resultado, que é sobre isso aqui. Então, aí o Rick, que é o he, aí vem o meu would, vem o meu have, que são fixos. Aqui o meu would have, ele vai vir na afirmação, não vou negar aqui. He would have, e o meu verbo become, continua become, porque o become no participio passado é become. Become a musician. Eu não vou colocar a palavra músico, mas seria a palavra musician para terminar, porque não vai caber aqui, tá? Eu gosto de escrever essas atividades e quero que vocês escrevam também, para que vocês pratiquem escrita, para vocês verem, ó, o ato de escrever lá e vocês praticarem a escrita também, tá? Do que aqueles que já vêm com a resposta e você se força a escrever, beleza? E na letra B, a letra B vai ficar o seguinte: Rick didn't have the courage to go out on his own. Então, o Rick não teve coragem para seguir o seu próprio caminho, né? Do seu próprio jeito. So, he entered his dad business right after college. Então, ele entrou nos negócios do pai logo depois da faculdade. E aí você vai dizer que a situação é, se o Rick tivesse tido coragem, de seguir os seus próprios passos, ele não teria entrado nos negócios do pai logo depois da faculdade. É assim que você vai falar. Eu falei colégio em algum momento? Não, é faculdade, viu? E aí, olha só, vai ficar assim, a condição, if Rick, aí você vai usar aqui o had nesse exemplo. Por quê? O had já vem porque ele é fixo, e esse had aqui é o participio passado do verbo have, então veio pra cá assim, participio passado. Então, esse aqui é fixo e esse aqui você mudou, o have veio pra cá, had. Então, se o Rick tivesse tido coragem, courage, to go out. E o resto continua do mesmo jeito, on his own. Você só vai mudar coisas específicas, tá? Não sei se ficou claro isso, mas você só vai mudar coisas específicas e acrescentar coisas específicas. E aqui você coloca sua vírgula porque você vai colocar a segunda situação, que a segunda situação vai vir na negação. Ele não teria entrado nos negócios do pai dele. Então, aí vem o would, que é fixo, mas vem aqui na negação, tá? Ele vai vir na negação, porque ele não teria o quê? Aí você precisa do have para o seu teria. Então, não teria, he wouldn't have. Aí o meu verbo entrar já está aqui no passado. Eu venho para cá, coloco aí no participio passado, que é a mesma coisa. Participio passado de verbos regulares fica a mesma coisa com ed no final. Entered his dad's. Aí eu venho e coloco o meu resto da frase. His dad's business
right after. Eu tô com um negócio, a aula toda, eu tô com um negócio com school hoje, que não sei porquê. College. Jesus, é college. Agora sim foi. If Ricky hadn't had courage to go out on his own, se o Rick tivesse tido coragem de seguir os seus próprios passos, né, por ele mesmo, he wouldn't have entered his dad's business right after college. Ele não teria entrado para os negócios do pai logo depois da faculdade. E olha aí as nossas referências. And that's it, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham aprendido. Eu sei que é um pouco complicado, mas com muita prática, muita escrita, vocês vão com certeza conseguir até falar, porque aqui a gente quer que você fale também, quer que você coloque em prática essas frases na vida de vocês. Se bem que a third conditional é sobre arrependimento e seria legal a gente não ter esses arrependimentos, né? Mas nunca se sabe. So that's it for today. See you. Bye bye.